Agora vamos mudar de assunto para falar de saúde, especialmente das doenças reumáticas, que são um conjunto de doenças que atingem o sistema músculo-esquelético, ou seja, articulações, ossos, músculos, ligamentos ou tendões. Os sintomas mais comuns são a dor, a inflamação, a limitação da mobilidade e várias outras coisas. A boa notícia é que existem novos tratamentos que amenizam essas dores. E é justamente sobre isso que vamos conversar com o médico reumatologista Roberto Bento. Boa tarde, doutor Roberto. Como vai? Boa tarde, Cristina. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado. São várias doenças que atingem esse sistema. Muita gente se queixa de dor, né? Ai, dói ali, ai, dói aqui e tal. E às vezes não é uma doença só, é um conjunto delas. Exatamente. A gente costuma explicar que existem várias doenças reumatológicas. O paciente muitas vezes chega para a gente com o diagnóstico de reumatismo, achando que isso é uma doença. Na verdade, a palavra reumatismo ela não define um tipo de doença só, e sim uma série de doenças que podem acometer ossos e articulações. Ah, é mesmo? E quais seriam as mais frequentes? Quem elas mais atingem? É a partir de uma certa idade ou adolescentes e crianças também podem estar incluídos em algumas dessas doenças? Podem sim. Então, como são várias doenças, cada doença tem uma particularidade. Em geral, as doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante e o lúpus, elas tendem a acontecer em pessoas mais jovens, ao redor dos 30, 40 anos, às vezes até antes. E existem mesmo as doenças específicas da infância, como a artrite idiopática juvenil, que pode começar a partir do primeiro ano de idade já. Ah, sério? E as doenças degenerativas, como a osteoartrite, que é mais conhecida como artrose, ou a osteoporose, são doenças que tendem a acontecer mais nas pessoas idosas e de meia idade, né? Então, são as doenças que causam desgaste da articulação. De todas essas, qual é a mais incidente? Ou seja, o que mais tem aqui na nossa região, o que as pessoas mais procuram? Onde é que mais dói nessa parte? O que a gente mais vê na nossa região, na verdade, são a artrose, a fibromialgia, a osteoporose, que é a doença que causa fragilidade dos ossos e aumenta a propensão a fraturas, e a artrite reumatoide e espondilite anquilosante, que são doenças inflamatórias que acontecem mais em pacientes jovens, né, por volta dos 20 a 30 anos de idade. Entendi. E assim, como é que a pessoa sabe que esse sistema, né, reumático, que ele não está legal? Quais seriam os sintomas quando já passa de uma dor corriqueira, comum e já é algo que a pessoa pensa, poxa, eu preciso procurar um médico porque não está legal? Exatamente. A nossa preocupação maior como reumatologista é fazer o diagnóstico dessas doenças precocemente. Quanto antes o paciente chega no consultório do médico, melhor vai ser a resposta dele ao tratamento, menor a chance dele ter sequela. Então a gente orienta os pacientes, e existe até uma mobilização das sociedades para a conscientização, aqueles pacientes que têm dor articular persistente, com inchaço das articulações, dificuldade para a locomoção, aquele paciente que tem dificuldade de levantar da cama de manhã, tem dor nas articulações, dor na coluna, esse paciente deve procurar um reumatologista para ver se ele realmente tem uma doença reumatológica que mereça tratamento e investigação. E os tratamentos hoje, por exemplo, assim, a fibromialgia, essas doenças mais complicadas, já tem assim coisas que amenizam bem? Como é que está o avanço dessa ciência aplicada então à medicação? A reumatologia é uma das especialidades dentro da medicina que mais cresceu nos últimos anos em termos de opções terapêuticas. Então, a gente tem cada vez mais medicações específicas para os tratamentos. Em geral, são doenças de evolução crônica, então a gente busca um controle da doença, e controle dos sintomas e melhoria da qualidade de vida. E hoje em dia, a gente tem disponibilidade de tratamentos, tanto por via oral, quanto tratamentos injetáveis, que conseguem um controle bastante importante da doença e o paciente vive uma vida próxima do normal. Muitas vezes o paciente vive normalmente como se não tivesse doença. Olha só, nessas que vêm ali com a idade ou com, né, que vêm naturalmente depois de um certo tempo, talvez os hábitos de vida podem contribuir para isso ou não tem interferência naquilo que eu pratico de atividade física, como é a minha alimentação, ou não interfere? Com certeza interfere, Cristina. A gente sempre orienta no consultório uma alimentação saudável, é claro, hábitos saudáveis de vida, como atividade física regular, um sono adequado, uma manutenção de um peso adequado, porque a gente sabe que obesidade e sobrepeso acabam sobrecarregando as articulações,
E cuidados como postura no trabalho, que evitam o desgaste da coluna, desgaste dos joelhos e que vão evitar que o paciente evolua com dor crônica ao longo da vida. Claro. A dor crônica é uma coisa complicada, né, doutor? Quantas pessoas chegam no teu consultório dizendo dói tudo e eu não aguento mais? Basicamente, todo dia, todas as consultas que a gente atende, os pacientes têm dor, estão sofrendo e a gente busca trazer um alento para esses pacientes com o que a gente sabe de ciência e medicina. Que bom, muito obrigada. Parabéns por esse trabalho, Obrigado. né, por aliviar a dor de tanta gente. E lembrando, né, que quem acompanha essa entrevista, que está com alguma dor ali que não está passando, né, procurar atendimento, procurar Exato. aliviar isso, porque não deve ser fácil, né, viver assim. Não é fácil. Às vezes a pessoa trabalha e leva isso com ela o dia todo, acaba sendo difícil. Muito Exatamente. obrigada e seja Eu que sempre agradeço bem-vindo o aqui no convite. Ver Mais. Obrigado.